Historicamente, os animais têm sido excluídos das religiões e das teologias sob o argumento que eles não têm uma alma imortal, um espírito, tal como nós humanos temos. A maioria das religiões tem 3 características, e isso explica essa exclusão. Primeira, elas são antropocêntricas. Elas são centradas no ser humano e o animal fica à margem do esquema. Segundo, elas são hierárquicas. O homem está logo abaixo do próprio Deus, da própria divindade, e o animal fica bem atrás, se é que conta, no esquema. Terceiro, elas são instrumentalizantes, isto é, o animal foi criado em benefício para atender às necessidades humanas. O debate sobre o sacrifício, sobre a ética do sacrifício animal na religião é espinhoso porque o animal ainda é um veículo para a expressão de crenças e valores. E esse papel simbólico atribuído aos animais é tão antigo quanto a própria presença do ser humano na Terra. Nesse sentido, em cada sacrifício realizado, em cada templo religioso, há uma forma de autoafirmação, de autorreconhecimento, afirmação e reconhecimento de uma identidade social, cultural e religiosa, nesse caso. E isso é muito forte, isso explica por que é difícil desconstruir essa identidade, de combater a formação dessa identidade. É difícil chegar a um acordo nesse debate porque se trata de 2 versões diametralmente opostas. Aquele partidário, aquela pessoa que é favorável ao sacrifício, ela pensa que se está lidando com vida, porque o sacrifício libera a energia vital do animal em prol de um favor, de uma retribuição, de uma consequência sobrenatural. Mas quem está se opondo ao sacrifício pensa que se está lidando com morte e não com vida. E a morte sempre é um mal para a criatura que morre. A solução desse entrave passa pelo conflito entre preservar uma tradição ou entender que as tradições são dinâmicas, fluídas e evoluem. Isto é, as religiões são necessariamente tendenciosas em favor dos humanos ou se elas podem incorporar a condição existencial dos animais dentro de cada esquema teológico. Não é pelo fato de uma religião ser tradicional que ela não possa adotar uma posição mais progressista. O próprio debate que estamos assistindo pode incentivar as pessoas a repensar, a reinterpretar suas tradições, a interpretação dessas tradições, e achar dentro da própria religião uma alternativa a um derramamento de sangue. A gente pensa que os astecas, os maias, os incas estavam errados quando sacrificavam crianças nos altares. Por quê? Porque as crianças, sendo inocentes, não mereciam a morte que lhes era dada. Ora, os animais são moralmente inocentes exatamente da mesma forma. Os astecas também estavam errados, a gente pensa, porque as crianças eram vulneráveis e indefesas a essa violência toda. De novo, os animais estão exatamente na mesma situação e são vulneráveis e inocentes da mesma forma. Eles não podem se defender da violência e da brutalidade que lhes é imposta. O princípio da liberdade religiosa deve ser respeitado na medida em que não haja uma vítima. Se há uma vítima ouvida, o princípio da liberdade religiosa deixa de ser soberano e, nesse caso, o princípio de respeito pela vida deve ter prioridade. De qualquer maneira, é um mandamento das principais religiões o não matarás. E não é preciso pertencer a uma religião para entender que toda vida é insubstituível, qualquer vida é única. A vida mais simples, galinha, é única, ela não pode ser, a gente não pode criar a vida, a gente não pode criar esse ser vivo. A morte desnecessária de um animal é um mal, e esse é maior do que qualquer razão de natureza religiosa. Nesse debate, é certo que os ativistas da defesa animal serão acusados de insensibilidade para com as tradições de matriz africana. Dirão que nos preocupamos mais com os animais do que os próprios praticantes dessas religiões. Dirão que a maioria de nós não protesta contra os abates nos matadouros, mas protesta quando os abates acontecem dentro dos terreiros de Umbanda. E isso aí cheira, soa, parece racismo. Também seremos acusados de falta de sinceridade. Por que falta de sinceridade? Porque muitos protestam contra os abates dos terreiros de Umbanda, mas não protestam contra o abate que envolve produção de carne. E eles comem essa carne. A situação é pior nos matadouros do que nos terreiros?
Muito provavelmente é. E a maioria das pessoas não protesta contra o comer carne, não protesta, mas deveria protestar. Nem todos têm uma vontade suficientemente forte para abandonar o hábito da carne. E isso é uma inconsistência da sociedade. Essa contradição é do humano. Mas não é, a causa animal não vai perder força, porque as pessoas ainda compartimentalizam seu pensamento moral defendendo uma espécie de animal em vez de outra espécie. Muito obrigado.